Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Vem Acréscimo para falar de muita coisa, de muito assunto. Dessa vez, além de falar dos quatro grandes de São Paulo, a gente vai falar também da seleção brasileira, sobre o jogo. Que jogo de Brasil e Argentina, que foi muito mais polêmico do que se tivesse acontecido qualquer coisa dentro de campo. Para falar o resumo dos times de São Paulo, eu vou trazer a dupla dinâmica, porque do Brasil eu vou falar já para vocês, a gente vai falar sobre essa decisão maluca da Conmebol de entrar em campo, sobre talvez uma falsidade ideológica dos argentinos para poder jogar e sobre toda a polêmica que deveria ter sido resolvida bem antes de entrar em campo. Mas vamos começar aqui. Vini, como é que você tá? Tudo bem? Qual é o seu resumo de Santos e Corinthians para poder falar para o nosso público? Salve artistas, futeboleiros e damas, tudo bom com vocês? Em resumo da minha semana que não foi pra lá das boas, o que eu posso resumir é o seguinte: que o Santos perdeu mais uma vez, demitiu o Fernando Diniz e que o Corinthians, que joga amanhã, já pode usar tanto o William e o Roger Guedes para as próximas partidas. No caso do William, ele só pode ser usado no domingo, que é o jogo contra o Atlético Goianiense fora de casa. Já o Roger Guedes pode estrear amanhã. Dessas e poucas notícias que eu tenho do Santos e do Corinthians, agora eu passo pro Vitor Oliveira, que não tá com uma cara boa, nem antes, nem durante, nem depois do podcast, assim como ele sempre teve, bom? Vitinho do céu, fala aí de Palmeiras e São Paulo, se é que teve notícia aí. A minha cara é o resumo do Brasil e Argentina, que eu queria assistir e não deu muito certo. E falar sobre o resumo do Palmeiras e São Paulo, nada a dizer. Porque, eles estavam no resort essa semana, aproveitando que seus respectivos jogadores foram para a seleção, então 2 semanas de folga, entre aspas, assim, para eles, não teve muita coisa a dizer. Começando aqui falando de Brasil e Argentina. Dessa vez a gente queria falar de seleção, sobre jogo, sobre tudo o que aconteceu. Mas a gente tem que contar sobre esse problema maluco que aconteceu. Vamos recapitular a história, para você que de repente esteve em Marte ou na Lua e não acompanhou sobre tudo o que aconteceu. 4 argentinos vieram que jogavam na Premier League e não podiam atuar de acordo com a portaria que a Anvisa, junto com o governo federal, fez para a quarentena envolvendo estrangeiros que viessem de determinados países, como Índia, Inglaterra, se eu não me engano até os Estados Unidos também, entre alguns países que o foco da Covid estava mais forte. Só que os argentinos chegaram para jogar e alguns deles eram importantes, como por exemplo o Lo Celso do Tottenham e o goleiro Emiliano Vasquez, se eu não me engano, se não me falha a memória. Isso. Goleiro também do Aston Villa também eram são jogadores titulares do Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina. E aí polêmica vai, polêmica vem, chegaram na sexta-feira e aí eles não puderam, eles tinham que ficar em quarentena durante 14 dias e os fazeria perder o jogo do Brasil. Só que aí começa o diz que me diz, eles não se respeitaram de acordo com a Anvisa, e aí não aconteceu nada durante sexta, sábado e domingo, até que o momento quando foi começar a partida, os agentes da Anvisa simplesmente invadiram a arena do Corinthians, a Neoquímica Arena, e pararam o jogo, e aí começou uma polêmica enorme. E até agora a gente tem mais perguntas do que respostas, mas vamos começar aqui falando sobre tudo isso que aconteceu. Então eu vou chamar aqui os dois, vou começar com o Vitor dessa vez. Vitor, para você, o que a Anvisa fez de chegar interrompendo, metendo o pé na porta, foi certo de chegar interrompendo o jogo? Nas atuais circunstâncias, sim, porque relataram que tiveram uma reunião no sábado, dia anterior, Eles já estavam avisados e mesmo assim utilizaram os jogadores na partida de domingo. Mostraram que as leis daqui do Brasil têm que ser cumpridas. Eles viram a irregularidade, viram que não deu prestar atenção, interromperam o jogo. Eu acredito que assim, se deixasse o jogo rolar tudo independente do placar, se isso fosse verido depois que acabasse o jogo, ia ser uma vergonha maior. Porque esses 4 jogadores
não sei se tá combinado ou não. Teve público ainda, assim, os convidados, tudo. Nossa, seria uma baderna. Mas eu acredito que nas atuais circunstâncias foi o que tinha que fazer no momento. Tinha que mesmo. Porque eles foram avisados e mesmo assim é exatamente do jeito que você falou. A gente não sabe qual foi a conduta, né? Se eles preencheram o formulário errado. Que você ouve notícia de momento do dia, de ontem e ainda de hoje, tudo. O que apuramos, né? Que quando você chega no país, você tem que preencher um formulário, né? De tudo, assim, de onde é que você tá, essas coisas. E pelo que eu vi na Sport TV, se eu posso falar isso aqui, cheiro errado e a polícia vai fazer um inquérito, né? Essas partes jurídicas eu nem sei muito. Um inquérito sobre falsidade ideológica, que eles falsificaram um negócio lá. Vixe, vai dar um rombo. Vai envolver fraude e mais outras coisas aí. Aí já é uma parte que já sai muito da nossa parte de futebol. Então é por isso que eu me enrolo pra explicar aqui, porque eu nem sei direito. É só o que a gente ouve que a gente tenta falar aqui. Enfim. Pra que mentir, né? Mas... Então. E aí, Vini, o que você acha também? Antes de a gente entrar em toda a polêmica, quer saber o que você acha de toda essa situação? Luiz, eu acho um tremendo absurdo de um país como o nosso, que a gente tá fazendo tudo direitinho, a gente respeita os protocolos, a gente jogou a partida lá contra o Chile, na casa dos caras. A gente fez tudo certinho, a gente foi lá, assinou protocolo, falando assim, ó, ninguém teve contato com o vírus, ninguém foi da Premier League e tal. Vamos lá no Chile, ganhamos do Chile com o gol do Everton Ribeiro, viemos de volta pro Brasil, né, para o nossos anos aqui em pleno solo brasileiro. Aí os caras chegam no nosso país causando um furdúncio desses, é um tremendo absurdo. É uma falta de respeito completamente com as pessoas que trabalham na área da saúde, inclusive, porque, cara, quando eles chegam em outro país, os caras têm que chegar, tipo, seguindo as leis e tudo que feito. Eles achavam que assim, vamos chegar no Brasil porque é um país que é uma terra de ninguém, vamos chegar lá porque lá é tudo ruim, etc. Vamos chegar na casa dos caras e fazer bagunça. Eles acham que só assim. Se no país deles eles seguem uma regra, aqui no nosso país a gente tem a nossa regra a respeito dos protocolos da Covid-19. É claro que a gente está chegando a um certo momento que a população vacinando tudo, progredindo os fatos aí. Só que, mano, na moral, os caras já têm consciência, os caras já são formados, já têm ideia do que estão fazendo. Agora, chegar no ponto eu acho um absurdo. Mas é aquilo, a Anvisa tá fazendo o seu papel. Se eles descobriram que os caras falaram os documentos e tudo, os caras tinham que ir lá, com certeza. Mas sempre que eles não foram lá no treino da Argentina e tudo, naquele dia, os caras estavam revisando se os documentos eram verdadeiros ou falsos. Eles estavam no sábado, acionando a Polícia Federal e alguns guardas municipais a respeito do bagulho, se eles fizeram tudo certinho, alguma coisa, ou se teve alguma coisa que saiu fora dos parâmetros aí. Mas, em resumo, foi uma palhaçada que a Argentina fez aqui, na nossa opinião. Quer dizer, na minha opinião, a Argentina fez uma completa palhaçada em pleno solo brasileiro. Eles achavam que a segurança nacional aqui no Brasil, eles achavam que a gente é tonto, que a gente não ia perceber, alguma coisa assim. É por isso que o Brasil, ultimamente, nas suas convocações, não tem convocado assim, jogadores da Liga aí, entendeu? Como o Richarlison, Gabriel Jesus, eles não foram convocados, entendeu? De os jogadores, assim, sim, onde está aí. Mas a Argentina também tinha que pensar nessa parte. Se os caras
estão jogando na Inglaterra. Pô, são 2 do Aston Villa e 2 do Tottenham. Pô, nem coloca esses caras. Mas não, os caras acham correto de trazer os caras fraudarem os documentos e ainda por cima falar que é o brasileiro que estava errado, que a gente que fez o errado, etc. Entendeu? Em resumo do meu comentário é isso. Foi uma tremenda palhaçada que a Argentina fez aqui no Brasil. Só para não deixar isento na minha parte também, a minha visão se assemelha muito à da dupla aqui. Também achei uma palhaçada que aconteceu. De toda forma, não isento completamente a Anvisa de ter invadido também, mas eu acho que poderia ter corrido toda essa situação muito melhor. Eles chegaram sexta-feira aqui. Se for comprovado dessa parte de falsidade ideológica, realmente tem que ser punido. Não vou dizer preso, multa, ou o que for, mas tem que ter alguma coisa. Depois a gente vai falar de outras coisas também, mas a minha visão se assemelha muito a de vocês, eu também não vou entrar em muitos detalhes. O Vitor ele só pediu a palavra, depois eu quero comentar outras coisas aqui a respeito disso. Pode falar. Só 2 partes. Se a Argentina fizesse isso na Inglaterra, sabe o que seria, Luiz? 10 anos de prisão e 10 mil libras pagamento. De multa. Olha só, na Inglaterra, 10 anos de prisão. E aquilo? 10 mil coisa pra cá. Anvisa, governo federal, e ocupar o presidente. Caso isso, o jogo tivesse sido acabado e ia vir com tudo isso. Então. Podia ir pra esse lugar, pra essa parte, mas, né? Não, é que depois eu quero comentar agora com vocês. Eu vou sair entre aspas, extraoficial, assim, de que as 2 seleções ou as 2 confederações, a AFA, a Associação Argentina de Futebol, e a CBF, teriam feito um acordo sábado à noite para colocar os caras em campo, esses argentinos em campo, e não teria problema nenhum, entre aspas. Saiu essa informação, falta saber se é verdade ou não, que poderia envolver até a Conmebol nesse meio, que até a Conmebol intermediou essa situação. E eu queria comentar com vocês, até você que está nos vendo e você que está nos ouvindo, a respeito de como os protocolos sanitários são completamente descartáveis, assim, né? Então, a gente está falando de uma situação de pandemia em que o cara ele tem que passar por uma portaria brasileira de que ele tem que ficar em quarentena por 14 dias. É o tempo considerado suficiente para o vírus ir embora. Mas aqui o pessoal faz um acordo aqui, um acordo de cavaleiros, eu sou a CBF, o Vitor é a AFA, o Vini é a Conmebol. A gente chega, vamos conversar, dá tudo certo, não tem problema. É futebol, não vai dar nada, então acho que os caras vão interromper e colocaram pro campo. Eu gostei da Visa ter chutado e interrompido lá, porque eu acho que deve ter muito esqueminha aqui. Mas eu vou deixar pro Vini, você terminou, agora você comenta. Se esse acordo for verdade, o que dá para dizer das confederações aqui na América do Sul? Cara, se tudo isso for confirmado, assim, se terminarem a investigação e concluírem que a Argentina tinha ideia, já estava sabendo que não podia, meu irmão, se eu fosse o Gianni Infantino, eu daria a WO pro Brasil, entendeu? Isso, mano, porque pra mim, na minha opinião, é inacreditável isso. Se eu fosse presidente da FIFA, eu já ia dar WO pro Brasil e também perda de pontos pra Argentina, por terem violado os protocolos da famosa bolha, entendeu? Isso, na minha opinião, teria que dar WO pro Brasil nesse caso. É que não é considerado WO. A Argentina não saiu por que quis. Ela saiu porque, né, o jogo foi suspenso. Eu acho que foi nessa parte. A gente não quis. O Messi falou, vou querer sair de campo. Ele sai de campo. E aí o time sai. Aí sim, seria WO e o Brasil ficava no campo. Mas como seriam os dois assim. Pode ser também. Essa parte de futebol vai ver como é que vai ficar daqui pra frente. Mas pra gente só não falar que a culpa é de todos os argentinos, pra gente fechar todo esse assunto, na Argentina comenta-se que foi um papelão brasileiro e que os argentinos comentam de que a Anvisa poderia ter resolvido todo esse problema desde que eles chegaram na sexta-feira. Então, durante o jogo ali, você conseguia ver na leitura labial do Messi
E até do próprio Neymar também um pouquinho, falando que essa situação poderia ter sido resolvida antes do que você chegar no campo e simplesmente interromper. Falando que poderia ter chego de acordo com a leitura labial do Messi, ele disse que não chegaram no hotel, que não passaram os protocolos, que poderia ter comentado todo melhor isso. Então eu queria saber de vocês, você que está nos vendo também, pode comentar à vontade, deixa nos comentários. Vitor, o Vini também. Eu achei que, sinceramente, eu acho que a Anvisa pode ter passado para a AFA e a AFA deve ter rasgado o papel assim, falando não vou fazer nada disso. Mas tudo bem. Mas eu queria saber agora, Vitor, o que você acha? O Messi ele comentou isso. Então será que de repente a Anvisa que vacilou e não avisou mesmo, ou de repente eles podem estar se fazendo de morto, assim? Porque esse é o grande comentário na Argentina também. Essa parte eu não consigo comentar muito porque cada um fala uma coisa, né, Luiz? Sim. Tipo, a Anvisa falou, a AFA não estava sabendo, o Messi falou que... Por que não falaram isso no sábado, quando fizeram a reunião? Eu não sei se foi outro jogador da Argentina. Enfim, argentino, no geral. Algum deles falaram que não receberam nada. Eles até se surpreenderam. Os jogadores, assim, que viu todo mundo entrando, nem sabiam o que tinha acontecido. Enfim. E você, Vini? Porque se de repente for esse interesse de comentários, assim, de frases, de Anvisa falando que fez, e o Messi comentou em campo de que não aconteceu nada, e aí, o que de repente pode acontecer? Até onde isso pode chegar? Isso vai dar uma treta, Luiz, isso vai dar uma treta que nunca vai acabar, meu. Tantos processos que foram resolvidos e aí esse vai demorar muito a se concluir, entendeu? Até resolver esse bagulho aí, a partida será remarcada e ter um dos dois ganhando a partida remarcada, entendeu? Porque, minha opinião, é assim, os caras deviam ter assim, aqui mesmo no bom senso, que é assim, a gente ainda está numa pandemia e a gente ainda se reabilitando. Cara, entenda, se os caras ainda não passaram quais são os protocolos e tudo, por que os caras não seguiram os protocolos assim que passaram assim nos outros estados ou algum outro lugar? Por exemplo, você faz, não passaram nada, assim, de protocolo, de regras, alguma coisa. Vou ficar de máscara e tudo bem, vou seguindo aquilo, com álcool gel e tudo. Mas eles entraram no país assim, não ofereceram nada, então eu vou fazer o que quiser aqui, entendeu? O maior erro é isso, né? Assim, de um lado não ter dado as regras, os protocolos, e o outro não ter agido de boa fé de pelo menos tendo, como é que se diz? Outros tipos de protocolos, entendeu? Eu já fui para vários lugares onde não passa nada, assim, tem que seguir os protocolos assim, assado, não sei o quê. Aí o que eu fazia? Não deram nada pra mim, então o que eu vou fazer? Vou ficar de máscara ou com álcool em gel na mão e seja que Deus quiser. Entendeu? E assim por diante. Mas agora nessa aí, sem comentários. Sem comentários aí, meu. Aí aí isso vai virar filme daqui a pouco. De tão doido que esse caos aí. Não, realmente, vai precisar mesmo. Então, o Brasil agora vai... Um grande comentário na internet é que os jogadores da Argentina só vieram para cá, da Inglaterra, por causa que a AFA fez um acordo com a Federação Inglesa de Futebol para que os jogadores fizessem suas duas partidas, já que eles seriam 3. Então, vamos ver se de repente a Argentina não vai sofrer desse mal na próxima vez, né? Então aqui a gente fecha a nossa parte dessa polêmica maluca entre Brasil e Argentina, essa intriga sanitária internacional. E vamos ver daqui para frente como é que vai ser toda essa situação. Então a gente fecha aqui essa parte e agora vamos falar agora do Santos. Então, Vini, vem comigo, bora falar do Peixe que está numa situação bem triste. Sobre o trabalho da atual comissão técnica do Santos.
trabalho nesse momento aqui, a gente está oscilando mais do que devia, essas críticas elas são pertinentes, a gente tem que saber aceitar e melhorar o time. Do trabalho, eu já falei, o trabalho que desconstrói essa oscilação por um time que vai mexendo o tempo todo, que sai jogador, que já foi desmanchando, está fazendo uma reconstrução. Já citei o número de jogadores que saíram em 5 meses, que foi a final da Libertadores. A oscilação é uma coisa normal, a gente tem, só que a gente era para ter ganho muito mais jogos que a gente ganhou no campeonato. Nesse momento é o momento que a gente está oscilando mais do que deveria. Então a gente tem que trabalhar, ter um pouco mais de estabilidade. Então vamos falar aqui do Santos. Você já escutou o áudio do Fernando Diniz, que Vini também não é surpresa para ninguém, que já também não é mais treinador do Santos. Então, antes de a gente falar do dinizismo e toda essa situação, fala como é que vai ser a semana do Santos. Ai, a semana do Santos. Ai, Luiz, quando você fala como é que foi a semana do Santos, eu já tô assim. Ai, agora o que eu falo? Tudo bem. Bom, nessa semana o Santos apresentou o Léo Batistão. Essa foi a melhor notícia do Santos nessa semana. Apresentou o Léo Batistão para a fiel torcida santista. Mas visando que tem um jogo meio difícil, assim, por um lado, o Santos pegou o Cuiabá lá na Arena Pantanal, visando que o Santos não ganhava uma partida faz um mês. Literalmente um mês. Bom, e o Santos, literalmente, para falar a verdade, começou mal a partida, né? Tomou um gol de um ex-corinthiano, né? O Jonathan Cafu, logo com menos de 5 minutos de jogo. E aí, olha, no primeiro tempo, eu nunca vi o Fernando Diniz tão full pistola com o time, que o cara só falava assim: movimenta! Vem! Joga a bola! Vamos jogar, Pirani! O cara só gritava o tempo todo. E o Léo Batistão começou de titular. Eu já esperava que ele ia começar de titular, mas tudo bem, né? Mas o Léo Batistão literalmente fez uma partida discreta, mas pelo menos o cara movimentou, teve finalização, pelo menos o cara deu carrinho e conseguiu suportar os 90 minutos com a camisa do Santos, mesmo não estando na forma ideal. Não estava na forma ideal e mesmo assim jogou 90 minutos. Sem contar os acréscimos. Aí, se a gente agora falar do segundo tempo, o Santos até que melhorou. Beleza. O Santos empatou na jogada do Pará. Por incrível que pareça, né, torcedor santista? Vocês que ficam criticando o Pará aí. O Pará cruzou para o Pirani, que está de orelha quente até agora, porque o Diniz só cobra o Pirani e não cobra mais ninguém do elenco. Pirani empatou o jogo. E até aí tudo bem, né? Tipo, um ponto fora de casa também não é um mau resultado, assim, né? É um ponto só, né? Mas seria bom se virasse o jogo, né? Claro. Algo que não aconteceu, porque o Santos começou a pegar de novo nas finalizações. O goleiro Walter, ex-Corinthians, também parou. Inúmeros chutes do lado santista. E para piorar, quase nos acréscimos. Um outro ex-corintiano que ninguém lembra, que estava naquela campanha histórica da Libertadores de 2012 do rival, fez o gol que pôs o Cuiabá na frente de novo. Para quem não se lembra, o Elton era o jogador reserva do Corinthians de 2012, para quem não lembra. Bom, Elton de cabeça, 2-1 pro Cuiabá, e Fernando Diniz teve a sua demissão anunciada ontem, já que a partida foi no sábado. E agora o Santos está procurando um novo técnico. E já houve notícias de que está conversando com Rogério Ceni e Fábio Carille, ambos livres no mercado. Lembrando que o Rogério Ceni estava até agora no Flamengo e estava lá fazendo lá suas estratégias, montando tudo. E já o Fábio Carille já estava há poucas semanas no Al Ittihad, né? E está sem clube, né? Porque depois de ter feito uma campanha histórica lá naquele campeonato das Arábias, ele foi demitido depois de conquistar o vice-campeonato. Luiz, é o Santos em busca de um novo técnico, mas olha, grandes técnicos, hein? Não, eu queria justamente falar sobre o Diniz que está fora e sobre a conversa dos novos treinadores.
é o grande assunto do Santos, em busca de um comandante para conseguir colocar o Santos de volta nos trilhos e fazê-lo não sofrer pela zona de rebaixamento. Então, qual foi para você foi o grande problema do Diniz na frente do Santos, para que ele caísse? E hoje qual teria um técnico ideal para substituir? Luiz, o técnico ideal pro Santos seria, deixa eu ver, seria o... Cara, tem muitas opções. A produção falou para mim do Guto Ferreira, mas eu tava analisando nomes como, por exemplo, Dorival Júnior, por exemplo. Dorival Júnior que teve 2 passagens aí pelo Santos, é bem provável que possa até fazer sua terceira se não estiver enganado. Mas como abriu conversas com o Rogério Ceni e Carille, então fico quieto nessa parte. Mas, na minha opinião, entre Rogério Ceni e Carille, eu prefiro nenhum dos dois. Porque os dois já tiveram passagens pelos seus rivais, né? Rogério Ceni que fez história com São Paulo, mas como técnico não foi aquelas coisas. O Carille foi um ótimo auxiliar técnico, mas como técnico do Corinthians, mandou bem, ganhou 4 títulos e tudo, saiu do Corinthians depois de péssimos resultados, mas para o Carille, que dificilmente trabalha com moleques da base, desse ponto de vista, aí é mais Rogério Ceni, porque quando ele assumiu o São Paulo, lá em 2017, ele mais usou os jovens da base do que o Carille em seus, literalmente, 3 anos de Corinthians. Mas eu fico, nesses pontos de vista, eu fico mais com o Rogério Ceni no Santos. Entendeu? Se analisar esses 2 fatos, é melhor o Rogério Ceni mesmo. Então, tudo bem, para você é o Rogério Ceni. Para a torcida do Santos, eu acho que não sei se existe um consenso. O Diniz já era nem consenso também, então não sei se existe um também. Então, seguindo aqui a ideia, dá para dizer então que o problema hoje do Santos é a disputa pelo rebaixamento mesmo? Hoje o Santos ele disputa hoje, o torneio dele é para não cair, do que propriamente uma Sul-Americana? A briga do Santos, na minha opinião, é mais sul-americana. Mas pelos resultados apresentados e visto que ainda alguns, como é que eu posso dizer, alguns clubes ainda vão jogar, na minha opinião, o Santos agora vai brigar para não cair. Vai passar o segundo turno assim, beirando entre 16º, no máximo ali no 16º até 15º, até em 11º, por aí. Possivelmente o Santos pode conseguir uma vaguinha na Libertadores, mas o torneio agora do Santos, nesse segundo turno do Brasileirão, é ficar ali para não cair e, quem sabe, buscar uma vaguinha na Sul-Americana. Essa é a realidade do Santos pro ano que vem. Então, para fechar aqui o assunto Santos, o Santos joga contra o Bahia no sábado agora, dia 21. Não, sábado agora. E Vini, se chegar esse novo treinador, com essa semana livre, o jogo contra o Bahia já é uma expectativa de uma partida completamente diferente? Luiz, o Santos, caso anuncie um treinador essa semana, até quando pegar o Bahia aí, o Santos vai ter que estar extremamente preparado, hein? Porque, olha, o Rodalega tá chegando. Pra quem não viu o jogo do Bahia e Fortaleza, esse cara aí fez 4 gols. 4 gols contra o Fortaleza do Vojvoda. Na minha opinião, é bem provável que o Santos já tenha esse novo treinador. Bem provável.
que estão crescendo a cada rodada. Então, você tem que ficar esperto a partir agora desse segundo turno que vai começar agora. Então, a gente fecha aqui a parte do Santos. Vou chamar o Vitor. Vamos falar agora do Palmeiras. Então, dessa vez não tem entrevista. Vai ter um somzinho especial que o editor colocou aí para transitar para falar do Santos e chegar no Palmeiras. Vitor, um assunto que veio à tona essa semana, principalmente com a demissão agora causada do Fernando Diniz, e também por essas trocas, e contudo com a demissão também do Guto Ferreira, que pode assumir o Santos. O Abel Ferreira ele adquiriu uma estabilidade enorme nesses últimos tempos e pode chegar a uma marca de quase 2 anos à frente do Palmeiras. Então o que dá para falar do português? Assim, realmente uma estabilidade justa para ele ou de repente está meio arrastado a situação? É justa. Apesar de ele ter essa fama de reclamão nas entrevistas, quando ganha ele reclama. Quando perde ele reclama ao quadrado. Mas ele, no começo, ele via como aposta, veio no meio da temporada de 2019, se eu não me engano, e conseguiu os títulos, aproveitando que o Palmeiras também estava no embalo naquele momento. Tanto que ele diz a realidade nas entrevistas quando ele fala que ele pegou o time andando, o bonde andando, na verdade. E ele teve pouco tempo para implementar a sua filosofia naquele momento. Como é meio de temporada toda, então não teve aquela semana para treinar o time. E ele conseguiu ganhar os títulos da Copa do Brasil, Paulistão foi o Luxemburgo, se eu não me engano. Foi, tá certo. Foi a Copa do Brasil, a Recopa não, caraca. A Libertadores. Foi a Libertadores, Copa do Brasil e o Paulista foi o último Paulista, não foi ou não? Não, Paulista não, foi Luxemburgo. Olha só, tô esquecendo. Enfim, viu, Luiz? Essa troca de técnicos até me deixa... Caramba. Cafuso. Foi o Luxemburgo, não, foi... Enfim, voltando. O Abel, ele é um bom técnico. Ele é sensato. Português, Portugal. Nas entrevistas dele são ótimas. Você não entende o que ele fala. É um português bem... Fala muito rápido. Enfim, ele faz bem o futebol brasileiro. Apesar do jeitão dele, de reclamar, todo o temperamento, só que é um temperamento explosivo dele menor que o do Diniz. Mas até que é engraçado até. Aproveitando e emendando certas coisas, essa semana do Palmeiras, assim, não teve muita coisa. O Palmeiras aproveitou a semana passada para treinar um pouco tudo, dosar a questão física dos jogadores. Tanto que ficaram de folga sábado e domingo e voltaram a trabalhar hoje, visando o jogo contra o Flamengo. Domingo às 4. É segunda-feira. Hoje é segunda-feira, pessoal, dia 6. Mas daqui a 6 dias vai ter Palmeiras e Flamengo. Nossa, já tô vendo meu domingo, meu próximo domingo. Nem curti o feriado, mas já tô de olho no próximo domingo. E assim, não tem muita coisa a dizer. Só dizer que, presumindo assim, que o Palmeiras tenha descansado, treinado, o Abel tenha recuperado alguns jogadores assim, tudo. Porque é um jogo a cada 3, 4 dias. Com o elenco do Palmeiras é bom. São muitas opções, mas eles não são robôs. A bateria deles descarrega e carrega. Né? Então eu acredito que agora, com essas 2 semanas de pré-temporada, Palmeiras junto com o São Paulo também voltem com tudo para a reta final. Começo do segundo turno, na verdade. Não, agora que a gente está comentando justamente dessa parte do Palmeiras, a gente falando dessa habilidade do Abel, essas coisas que é bom treinador, já se mostrou ser bom treinador, mas hoje não sei se dá para dizer que ele vive o melhor momento no Palmeiras, devido a toda a pressão que coloca em cima do Palmeiras, ele já não estar mais na Copa do Brasil. Então, a data FIFA serve também, a gente vai comentar depois, você fala do São Paulo, eu acho que a data FIFA acabou servindo mais ao São Paulo do que ao Palmeiras. Mas também acho que foi útil, né? Esse tempo de descanso de praticamente 2 semanas, né? Sem futebol, né? Que vai ter. Já foi semana passada, mais ou menos. E agora vai ter essa também, que só não vai ter futebol, vai ser só domingo. Então também foi útil também para o Palmeiras, né? Essa parada, esse stop. Isso, Luiz. Foi útil para todo mundo que estava envolvido, que cedeu seus jogadores para a seleção brasileira.
porque são fases, né? No momento, São Paulo, ele, como a gente vem comentando, sofreu muito com lesão, essas coisas, os reforços estão chegando, tudo, então ajudou nessas 2 semanas. A questão do Palmeiras, apesar do Palmeiras estar melhor que o São Paulo, foi na verdade mais para recuperar jogadores e ajudar na questão dos reforços, que é do Jorge, que ele pode ter um pouco mais de tratamento físico, se eu posso dizer assim, né? E a questão do Piqueires também, que é recém-chegado. Então, nessas 2 semanas ele pôde na adaptação com os outros jogadores. E isso ajuda bastante, né? Porque também no Palmeiras, ele fazia, antes dessa última partida que ele ganhou do Atlético Paranaense, o Palmeiras, eu acho que não vi de vitória faz umas 3, 4 partidas. Então tinha que melhorar alguns âmbitos, né, nessa questão. E o Palmeiras ganhou nessa última rodada. Então o Abel deve ter aproveitado essa semana para corrigir alguns erros, tudo, de bola parada, saída de jogo rápido, pressão. Acredito que seja só isso. E adaptar os reforços. Agora para fechar, né, a expectativa desse grande jogo que você já falou entre Palmeiras e Flamengo, domingo às 4, em que tem tudo para ser teoricamente os 2 melhores times, com talvez só a intromissão do Atlético Mineiro hoje. Então, o que esperar do Palmeiras depois desse tempo descansado contra esse Flamengo que vem passando o carro em todo mundo? Jogo bom de se assistir. O Palmeiras e o Flamengo estão na mesma situação. Também cederam seus jogadores para a seleção. E 2 semanas de descanso aí para os 2. Então eu acredito que vai ser um futebol domingo de alto nível, sem descanso, porque já descansaram bastante, óbvio. E o que a gente quer ver nessa partida é gols e que a Anvisa não se intrometa nesse jogo. Assim esperamos. Então, a gente fecha aqui a parte do Palmeiras e agora a gente parte para o arquirrival. Vamos falar do Corinthians. Então a gente também vai pôr um áudiozinho para transitar aí, porque dessa vez também não tem muita entrevista para colocar. Então, começando aqui falando do Corinthians. Vini, como não tem muito para falar da semana corintiana, vamos começar falando justamente dos novos jogadores que chegaram e tiveram sua primeira semana de treinos. Então, William e Roger Guedes tiveram sua primeira semana e colocando um pouco da expectativa desse novo time, o que dá para esperar desses 2 novos jogadores, aliado aos 2 que já tinham estreado e melhoraram muito a qualidade do time, que é o Juliano e o Renato Augusto, formando esse quarteto de ataque, aliado ao Mosquito, ao Jô, que tem tudo para ser um ataque bem forte pro Silvinho administrar. O que dá para dizer a respeito desse time que o Corinthians está trazendo? Luiz, eleva o patamar do time de um jeito que, meu amigo, aí vai acabar a competitividade do Brasil aí, meu. Pela madrugada, meu, trazer Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes e o William de uma vez, são poucos que conseguem, amigo. Meu irmão, de uma coisa é verdade. Se o Santos já conseguiu fazer suas contratações aí, de pegar o Batistão, o Tardelli,
alguns jogadores. Passou de 18 milhões de folha salarial para 10 milhões de folha salarial, ou 11 milhões, por aí. Aí, com a chegada dos reforços, aumentou assim para 15 milhões, 16 por aí. Mas o Corinthians ganha criatividade no meio campo, pode até ganhar poder de finalização, se o Silvinho até optar de escalar o Roger Guedes como centroavante. Não tem o menor problema, tá tudo lindo, maravilhoso. Mas o que a gente espera é da gente também ver o Luan atuando de falso 9. Na minha opinião, esse time, o Luan também estaria de titular jogando de falso 9. Não sei vocês, para quem está nos assistindo, não sei para você, Luiz, mas eu também queria ver o Luan atuando de falso 9 nessas partidas aí. E olha, eu tô ansioso para essa partida contra o Juventude, hein? Não é por nada não. Eu sei que o Roger Guedes pode estrear amanhã e etc. Mas eu tô ansioso mesmo para ver esses jogadores jogando aí no meu timãozinho, na qual eu acompanho, suando, assim como acompanho o Santos e o Corinthians aí. Não, você falou do Luan, é uma situação até difícil de um pouco comentar, porque ele já teve muita chance, né? Hoje eu apostaria mais no Mosquito do que no Luan para colocar de atacante junto com esse quarteto todo. Então, é difícil até colocar exatamente quem exatamente eu vou colocar aí. Eu hoje jogaria com os dois, o Renato Augusto, o Juliano, nas pontas o Mosquito e o William, e na frente o Roger Guedes. E o Roger Guedes nem tanto de centroavante assim, deixaria mais para se movimentar. Mas é complicado, não é uma escolha muito fácil do Silvinho não. Eu acho que ele vai ter uma dor de cabeça boa para tentar montar esse time também, viu? E olha, tem um comentário aqui que Cara, bugou. essa execução aí, eu tô olhando aqui no meu monitor que ele colocou o símbolo do Ceará. Então, um salve para a Twitch, para o usuário Halt3RR, que mandou 4 figurinhas do Ceará. Um salve pro povo aí da... A gente tá falando do Ceará até agora. O povo cearense aí, é nóis. É nóis. O estado de São Paulo para o Ceará, para todo o Brasil, assistir a gente, tanto no YouTube quanto na Twitch. Um salve para todo mundo. Bom, continuando com a sua pergunta aí, Luiz. Valeu, cara, é nóis. Também comentou aqui. Valeu, cara. Bom, na sua pergunta aí, Luiz, você havia dito de como eles iam se encaixar, né, no time. Ou não? O do Luan, né, que você comentou, então eu acho que pra mim não teria muito, eu não veria muita opção dele não, viu, apesar de ter chegado como talvez o grande jogador, eu acho que ele foi uma das maiores decepções dos últimos tempos no Corinthians, de jogador, de expectativa com o que fez, né. O que aconteceu com o Luan no Corinthians foi o seguinte, muitos viam o Luan como o medalhão, aquele jogador que vai chegar no Corinthians e vai ser o Pelé corintiano, vai chegar lá e fazer 3 gols a cada jogo, vai mudar alguma coisa no Corinthians. Mas, na minha opinião, o que fez o Luan cair de rendimento foi a forma foi a função dele no clube. Entendeu? O Luan, no Grêmio, ele tinha essa função. No Corinthians, eles colocaram uma outra função que não tinha nada a ver com a outra. Entendeu? Aí o cara decaiu de vez. É claro que teve umas partidas que o Luan jogou bem, marcou seus gols, mas a gente tá vendo que a gente tá assim, e agora? Será que o Luan vai, não vai? Será que decola ou não? Aí daqui a pouco, só falta acontecer o que foi com o Lucas Lima. Ganhava uma grana no Palmeiras, perdeu espaço e foi pro Fortaleza. Só falta o Luan ir pro Fortaleza também. Aí eu já não sei, é mais difícil. Mas voltando... Aí depende do destino. Também. Mas voltando a falar daqueles 4, da elite dos 4 do Corinthians, Roger Guedes, William, Renato Augusto e Juliano, é o quarteto para resolver jogo, né? Acho que sem grandes dúvidas, são os 4 que o torcedor corintiano espera e imagina que vá decidir a maioria, 90% das partidas do clube, né? Esses 4, né? Olha, esses 4 aí chegam para se tornarem ídolos, para conquistar o seu busto, para conquistar um quadro no Corinthians, para um dia os bisnetos dos caras falarem assim, meu irmãozinho, olha eu ali, eu fiz história nesse time. É
querem ver os caras atuando junto, marcando vários gols, ganhando títulos, entendeu? Pelo histórico que teve o William, de passagens pelo Chelsea, seleção brasileira, do Arsenal, de vários clubes que ele rondou por aí, pelo Shakhtar Donetsk também, todo mundo espera que o William, seja aquele William que joga na Europa, aquele William que joga bem, que faz os gols aí. Do Roger Guedes é a mesma coisa. Quando ele era ainda do Atlético Mineiro e do Palmeiras, ele já chegou a ser artilheiro em algum... Eu acho que do Atlético Mineiro, tava esquecendo. Ele tava sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro até ser vendido para a China. E todo mundo espera que o Roger Guedes seja aquele mesmo jogador que ele foi no Palmeiras, no Criciúma, no Atlético. É aquele atacante de velocidade que faz gols, que se entrega, que dá assistências. Ouvi dizer aí na internet, não vou falar qual é a fonte, que ele costuma arrebentar em estreias. Mas em detalhes da parte eu não quero entrar em mais detalhes, porque isso eu não posso lhe garantir. O último jogador que eu vi que arrebentava em estreias era o Alexandre Pato, mas agora, falar do Roger Guedes aí, eu não sei não, hein? Entendeu? Não sei não, mas tudo bem. Agora, no caso do Juliano e Renato Augusto, sem comentários. Eles entraram no time titular, consertaram o meio do campo do time. O Corinthians parece que está finalizando mais, está jogando bem até, graças a esses dois jogadores. E agora, contra o Juventude e contra o Atlético Goianiense, primeiro jogo será contra o Juventude aqui em Itaquera amanhã, e no domingo será contra o Atlético Goianiense lá no Antônio Ascioli. É bem provável que a gente já consiga ver os quatro atuando juntos. Prepare as pipoquinhas e prepare as suas bebidinhas, que agora é o Corinthians agora brigando com tudo na parte de cima do Brasileirão. Então, fechou. Vamos falar agora do... só antes. Esqueci aqui, o roteiro voltou à minha cabeça. Vamos falar do jogo do Juventude. O Corinthians joga contra o Juventude. Amanhã, para live, para você que está escutando esse podcast, vai ser hoje, porque isso é terça-feira, 9h30 da noite. Não vai ter o William, mas vai ter Roger Guedes. Então, é um Corinthians que pode vencer o jogo? É o favorito? É o favoritaço, com certeza, amigo. O Corinthians, apesar de estar se arrumando, de estar pondo as coisas em ordem, é bem provável que o Corinthians ganhe essa partida. Tem que pelo menos seja ganhar assim, 2x0, 3x0, assim. Ou placar a la Corinthians, que é o famoso 1x0 com um gol de pênalti e olha lá, entendeu? Mas, com a qualidade que o Corinthians tem do seu grupo, é bem provável que consiga fazer mais gols, entendeu? É um time que busca mais o resultado, para conquistar mais o que precisa, entendeu? O objetivo do Corinthians é aquilo, é fazer o clube sair do rebaixamento. Isso, completamente, tudo certo, tudo lindo. Com os reforços, dá para mudar a parada. Como disse o nosso usuário aqui, o Route 3RR. Roger Guedes vai deitar. Acho que o Corinthians entra na briga pelo Brasileirão. Aí... Concordo contigo. Título do Brasileiro eu acho muito. Esquema e também, claro, mesclando seu time com alguns jovens da base, como por exemplo o Adson, que estava jogando bem, mas depois que o Thiago Heleno quase quebrou a perna dele aí que decaiu, né? Mas sem contar disso, o Corinthians entra assim na briga pela parte de cima do Brasileirão. Sem contar, claro, que o Jô também tá naqueles dias de ser titular no primeiro tempo, depois entra no segundo tempo o Luan no lugar dele, e assim por diante. Na minha opinião, o Corinthians sim vai disputar para ficar entre os primeiros, com certeza. Então, bora fechar essa parte aqui do Corinthians. O nosso usuário, que está acompanhando nosso tweet também comentou que o Corinthians vai disputar pelo Brasileiro. Pelo Brasileiro ainda acho que é muito, mas eu acho que vaga na Libertadores é quase certeza. Então, vamos agora puxar pro Vitor, vamos falar do São Paulo, que aí a gente também não tem tanto assunto assim, né?
Agora, para fechar, falando do último e não menos importante, vamos falar do São Paulo. O Vitor já está aqui comigo. Não teve um áudio de transição dessa vez. Mas eu quero, assim como o Corinthians também a gente citou, de um novo time. O São Paulo também trouxe 2 jogadores bem interessantes. E, Vitor, você acha que eles, aliados a essa semana de treinamento, já podem começar até como titular? Ou pelo menos estar já relacionado para o jogo já contra o Fluminense no próximo domingo, nesse domingo? Titular eu não te garanto, Luiz, mas no mínimo relacionados. O Gabriel Neves e o Caleri, eles estão aproveitando justamente essa semana que o São Paulo tem para se adaptar mais rápido ao novo clube. O Caleri nem tanto o novo clube, porque ele já passou pelo São Paulo. E creio que o Caleri ainda vai demorar um pouco para ele jogar. Ele jogou a última vez há 4 meses atrás. Então, ele tem que aprimorar a forma física dele, tudo. E o Gabriel Neves também, porque ele... Qual foi mesmo? Acho que ele só jogou pelo Nacional esse ano, 2021, 17 jogos. Meu Deus. Ele também sofreu um pouquinho com problemas físicos, mas ele tá bem, assim. Então ele só tá aprimorando mesmo a forma física, entendendo como é que funciona o esquema do Crespo, tudo, se adaptando. Mas eu creio que seja só o Gabriel que ele esteja relacionado pro jogo contra o Fluminense. O Caleri acho que ainda não, vai demorar só um pouquinho. Com esses novos jogadores, e essa semana, depois que a gente vai comentar dessa semana do São Paulo, mas com essa semana livre, retorno de lesão, esses novos jogadores, dá para o São Paulo sonhar mais alto do que está até agora? Em possíveis classificações e novas fases na Copa do Brasil, posições mais altas no Brasileiro? Dá para criar uma expectativa maior com esse time daqui para frente, para o segundo turno e para o jogo de volta contra o Fortaleza na Copa do Brasil? Essa parada veio numa hora boa. Assim, deu um respiro para todo mundo que envolve no futebol de São Paulo. Porque são 2 semanas importantíssimas, né? Tanto que eu falei que é para recuperar os jogadores. Esses 2 jogadores recém-chegados podem se adaptar nessas 2 semanas, treinando, conhecendo o grupo e projetar um segundo turno. Porque a primeira partida do retorno vai ser contra o Fluminense, né? Então o São Paulo deve estar fazendo planos, aproveitando assim, pessoal, fizemos essas 2 semanas de treino, tudo, recuperando os jogadores, tudo. Vamos fazer um segundo turno diferente do que foi no primeiro. O que a gente fez de errado, não podemos errar agora, que é a reta final. Então eu acredito que agora deve ser um respiro diferente, tudo. E os 2 recém-jogadores não podem jogar a Copa do Brasil porque já acabou o tempo de inscrever novos jogadores. Tá, interessante. Disso eu não estava sabendo. Mas agora, para a gente fechar, entre aspas, falando do São Paulo, mais os assuntos mesmo, qual foi a grande vantagem do São Paulo para essas 2 semanas? Foi realmente para recuperar o jogador? Foi para readaptar? Foi para entrosar os jogadores novos? Qual foi a grande vantagem? O que o São Paulo pôde aclamar de tão grande durante essas 2 semanas de data FIFA? Principalmente as que você mencionou e corrigiram alguns erros nessas últimas partidas. A questão da bola parada, que ficou bastante escancarada nesses últimos jogos. E a questão da atenção, né? Basicamente é isso, posicionamento na bola parada, para que não venha a sofrer nos jogos. A questão das lesões, porque, olha só, o São Paulo foi a mesma coisa que o Palmeiras. Teve a semana para treinar e folgaram o final de semana. Só que, eu acho que o Rigoni, o Benítez, o Gabriel Caleri, o Marquinhos foram treinar no sábado, no dia de folga. Mas como eles estão sofrendo fisicamente e como os 2 são recém-chegados, então não tem como dar folga para esses recém-chegados, acabaram de chegar. Então eles aproveitaram o sábado para treinar também. E uma parte do grupo voltou hoje, segunda-feira. Outra parte volta amanhã, para dar continuidade em preparação ao jogo do Fluminense. Então acredito que seja basicamente isso. Recuperar os jogadores
jogadores, fisicamente, os recém-chegados a se adaptar e prestar atenção na bola parada. Então, pra gente fechar do São Paulo, Vitor, vamos falar do jogo do Fluminense que vai ser nesse domingo. O que dá para esperar do São Paulo para esse jogo depois dessas 2 semanas? Geralmente, quando o São Paulo fica muito tempo sem jogar e volta, é um outro time, como aconteceu no Campeonato Paulista. O São Paulo, depois da partida contra o Novo Horizontino, voltou contra o São Caetano. Ganhou e fez uma boa partida. Voltou bem. Não posso dizer que eu acredito nessas coisas. Assim, aconteceu naquela vez, pode acontecer de novo. Pode tanto sim como não. Enfim, o São Paulo tem seu descanso, tudo. Vendo que o Fluminense vai jogar contra a Chapecoense, se não me engano, na terça-feira, junto com o Corinthians. O Corinthians vai jogar contra o Juventude na terça. O Fluminense vai jogar contra a Chapecoense na terça também. Então, vendo por esse lado físico, o São Paulo chega mais inteiro para domingo e o Fluminense jogando terça. Então, essa parte fisicamente, o São Paulo sai vencedor, digamos assim. Mas eu acredito que seja um jogo bem disputado. São Paulo e Fluminense estão perto na tabela, colocados juntos, na verdade. E quem ganhar vai começar bem o segundo turno. Então, chegando aqui a mais um final de programa, de gravação. A gente agradece a você que acompanha mais esse podcast super especial. Um assunto completamente diferente, a gente tratando aqui do Brasil, sobre o assunto, o jogo da Argentina, foi super diferente. O tamanho vai beirar quase a mesma coisa. Foi quase, dá pra dizer que é quase uma compensação pelos jogos que não tiveram durante a semana dos times de São Paulo. Mas, quero agradecer a você que nos ouviu na nossa live, você que nos ouviu no nosso podcast, nos viu na nossa live, agora sim acertei. Agradeço ao Vitor e ao Vini por terem participado desse mais misto de conteúdo aqui, uma coisa muito louca, tudo da hora de fazer também. E aí, vamos fechar aqui. Vini, solta a frase que você enrolou pra caramba agora na live. A frase é a seguinte: você fica aí pagando de Velozes e Furiosos aí, mas nem pagou as prestações do Uno ainda. Uno com escada roda mais que qualquer carro do Velozes e Furiosos. Até aquele jato, que eu não vi nenhum novo, fala que tem um carro a jato, mas tudo bem. Mas, boa. Comente aí, pessoal, você que está vendo a nossa live, comente e vê se gostou também. Ou até sugestão também, a gente utiliza na próxima semana. Então, vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, se você estiver acompanhando aqui agora, para a gente fechar. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho do YouTube, comente se gostou. Você que está no Twitch também, se inscreva no canal do Twitch do Vini, a gente solta aqui em parceria com ele também para fazer o podcast também. Acesse o nosso agregador de podcast, Spotify, Anchor, Breaker, é por onde você pode escutar esse programa que está saindo também. Compartilhe com os amigos também. Acesse nossa rede social, podcast Vem Acréscimo, lá a gente coloca prognóstico dos jogos, acompanha os times nos stories e posta uns memes e reels de vez em quando. Então, e para fechar, acesse o nosso site vemacréscimo.wordpress.com, lá você pode acompanhar todo o nosso conteúdo, tudo que está saindo, novidade, tabela de jogos e muito mais. Acessa lá, você vai gostar também. Então agora tá na hora de fechar. Vini, pode se despedir da galera, o espaço é seu. Você já se despediu, Vini? Vamos se despedir junto. Vai se Tchau, despedir. gente. Valeu. Bom, vamos encerrando o nosso podcast por aqui. Bom, eu e o Vitor é pra esquerda e o Luiz pra direita. Tá. E é o bagulho, então... Diferentão aqui. Tchau, Brasil! Brasil, que vem acréscimo.